Começar então. Hoje o tema da aula em que a gente fecha a disciplina de cirurgia 1 é o tema de emergências médicas em odontologia. O título dessa aula eu nem gosto muito, né? Porque emergências são emergências. A gente vai ver que o manejo de uma emergência, ela nem sempre vai ser conduzida por um médico. Pode ser conduzida por um paramédico, por um cirurgião dentista, né? Mas eu acabo mantendo esse título da aula porque o Conselho Federal de Odontologia, quando ele regulamenta os cursos de formação de especialistas, ele coloca como disciplina obrigatória a disciplina de emergências médicas em odontologia, disciplina de ética e bioética e também de metodologia científica. São as 3 disciplinas obrigatórias, qualquer que seja a área do conhecimento, da especialização. Então, como o Conselho se refere a essa temática, como emergências médicas em odontologia, eu acabo mantendo. Mas eu sempre faço a ressalva de que emergências são emergências, né? Ela não tem um único dono. A gente vai ver que um policial, um bombeiro, ele pode realizar um parto, né? Os brigadianos, eles prestam os primeiros socorros e tal. Então, acredito que a denominação mais apropriada para aquilo que a gente vai discutir agora seriam emergências clínicas, né? A gente tem as emergências traumáticas também, né? Que aí é um atropelamento, um ferimento por arma de fogo, e as emergências clínicas, que são, sobretudo, um choque anafilático ou uma parada cardiorrespiratória. Dito isso, é importante ou importantíssimo a gente conceituar urgência e emergência, porque eu vejo com muita frequência as pessoas utilizando essas expressões de maneiras equivocadas. Para vocês terem uma ideia, quando sai um livro sobre emergências, né, como esse exemplo aqui, ó, emergências dentais, eu fico imaginando se ele está falando de emergências clínicas, emergências médicas, ou se são urgências odontológicas, né? Então, aqui um bom exemplo do emprego, ou pelo menos de uma tradução, já que o livro é americano, né? Equivocado da expressão emergência, porque a gente vai ver aqui o que ele fala de radiologia, restauração, dor orofacial crônica, né? E isso não são verdadeiras emergências. Então, toda vez que nós estamos diante de um quadro de sofrimento, né? Dor, sangramento, sem risco de morte, a gente está diante de uma urgência, né? A gente vai se referir ao sinistro, né? A situação clínica em questão como emergência quando a gente tem um risco de morte, né? Então, essa é uma diferenciação importante, porque, às vezes, por exemplo, a ortodontista que atende na minha clínica, um dia ela chega e diz assim, eu vim atender uma emergência. Aí, poxa, um ortodontista atendendo a emergência? Mas o que foi assim? Não, é porque o fio soltou, está espetando a bochecha. Né? Totalmente equivocado o emprego da palavra. Tá? As emergências clínicas, como eu falei, pode ser uma crise de asma, né? Uma simples crise de asma pode levar um indivíduo à morte. Basta não ter a bombinha, né? É fácil de manejar, é fácil de resolver, né? Com a bombinha na mão, mas sem a bombinha esse paciente pode ir a óbito, né? Um choque anafilático que faz edema de glote, né? E asfixia o nosso paciente. Essas são emergências clínicas. Um traumatismo crânioencefálico, uma fratura pélvica,
já são emergências traumáticas, politraumatismos, e aí é um outro capítulo do suporte básico de vida ou da atenção crítica a pacientes. Tá? Então, a emergência clínica ela é mais factível de acontecer no consultório odontológico, enquanto que o trauma, o politrauma, né, provavelmente um socorrista ou um plantonista de hospital é que vai ter que manejar esse tipo de situação, né? E então, por isso que esse conteúdo de emergências clínicas, ou chamadas também de emergências médicas, que é do currículo mínimo, do currículo obrigatório de qualquer cirurgião dentista. Tá? Mas, e aí? Qual o papel do cirurgião dentista na emergência? Né? Como eu disse, as emergências elas não são médicas, as emergências são emergências. E a pessoa mais habilitada, mais capacitada, ou que se sentir mais à vontade, é aquela que vai socorrer a vítima. Né? Então, assim, o cirurgião dentista, frente a uma emergência, ele está, digamos assim, habilitado a realizar qualquer medida para salvar a vida desse paciente, porque é uma emergência. Se eu não intervir, esse paciente vai morrer. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Se o paciente faz uma parada cardiorrespiratória, ou melhor, se ele faz uma hipertensão maligna, ele está fazendo um pico, ele está com dor de cabeça, ele apresenta sangramento nasal, ele tem dor precordial, né, dor torácica, e eu vejo que a pressão dele está de 220 por 100%. Né? É um pico hipertensivo grave, sintomático, e aí eu vou fazer medicação para ele. Eu posso até provocar um sangramento, né, arterial para diminuir essa pressão. Vou provocar uma sangria para diminuir a pressão desse paciente, se eu julgar que isso pode salvar a vida do meu paciente. Então, nessa situação, tem algum médico aqui? Chegou o socorro? Não, eu vou fazer o que for necessário para salvar esse paciente. Agora, se o paciente veio para fazer uma cirurgia bucal e ele está com a pressão de 18 por 10, eu não posso passar um antihipertensivo para ele. Não, toma esse remédio aqui para baixar a sua pressão, porque eu quero fazer essa cirurgia hoje, eu quero matar essa grana. Né? Isso é vedado ao cirurgião dentista. Né? Isso é exercício ilegal da medicina. Então, vejam a diferença. Eu não prescrevo insulina, eu não prescrevo antihipertensivos, antipsicóticos. Não é meu papel compensar, manejar, conduzir o tratamento dessas doenças de base. Tá? Mas, o paciente entrou num quadro agudo, aí eu vou fazer o que for necessário. Por exemplo, o paciente é asmático, né, chega no consultório bem, a gente abre uma resina acrílica, que é pó líquido e tem aquele cheiro forte. Né? Aquele cheiro, odor, toma toda a sala e o paciente começa a fazer uma crise asmática grave. E aí eu posso fazer uma medicação venosa, eu posso fazer adrenalina para salvar a vida daquele paciente. Claro até aí, gente? Então, esse é o papel do cirurgião dentista na emergência. Agora, a gente vai ver ao longo dessa apresentação que o manejo de emergências vai exigir calma, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. Eu preciso de calma, eu preciso de habilidades, né? E conhecimento. Então, assim, se você lida com isso no seu dia a dia, como qualquer médico de hospital, fica muito fácil preencher esses requisitos. Mas, para o cirurgião dentista, onde essas ocorrências são raras,
mesmo tendo eventos como o de hoje, que a gente está se dedicando, está discutindo esse assunto, qualquer especialização que você venha a fazer, seja em ortodontia, saúde coletiva, você vai ter um treinamento, desculpa, em suporte básico de vida. Esses momentos muito pontuais dificilmente vão lhe proporcionar as habilidades e as competências necessárias para manejar bem uma emergência clínica. Principalmente porque esses eventos são raros no consultório, graças a Deus, né? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês, já que muitas vezes a gente sai empolgado desses encontros, dessas aulas, torcendo para no próximo ambulatório ter uma parada cardíaca para a gente praticar o que a gente está discutindo, está aprendendo aqui hoje, né? Mas é improvável que você se mantenha, né, com domínio dessas competências e habilidades por muito tempo. Tá? Para vocês terem uma ideia, os cursos de capacitação em suporte básico de vida, ou mesmo em suporte avançado de vida, eles têm validade por 2 anos. Então, se você fizer um treinamento em suporte básico de vida, hoje, ele tem validade por 2 anos. E nos Estados Unidos, onde a responsabilidade civil ela é muito severa, né, a responsabilização dos profissionais de saúde, os cirurgiões dentistas fazem essa habilitação periodicamente, porque isso pode ser um atenuante em caso de um processo, né? Não, o paciente, né, teve uma fatalidade, mas eu estava habilitado para manejar essa emergência clínica, não consegui salvar porque provavelmente não era possível salvar aquele paciente, né? Então, se o profissional tem um curso válido em dia de suporte básico de vida, isso é um atenuante, isso pode isentá-lo de responsabilidade, tá? Então, eu entendo que a melhor forma de prevenir, né, uma emergência clínica e um sinistro no seu consultório é uma avaliação pré-operatória bem feita, uma avaliação clínica bem feita, né? Então, a gente sabe que na anamnese, a gente é protocolar, a gente vai começar pela queixa principal do paciente. Esse dente está escurecido, eu queria fazer lente de contato. E a história da doença atual, escureceu quando? Depois de um trauma, depois que eu tratei o canal desse dente, né? Então, são aquelas coisas pertinentes ao tratamento odontológico. Em seguida, a gente passa para a história médica. E como é sua saúde? Se pressão alta, diabetes, né? Tem algum problema cardíaco, alguma cardiopatia, asma, gastrite, anemia, enfim, a gente vai revisando os sistemas com o nosso paciente em busca de fatores de risco, né? Qualquer paciente pode fazer uma parada cardiorrespiratória no seu consultório, pode fazer um choque anafilático, mas alguns pacientes têm fatores de risco, têm um risco aumentado para esses sinistros, e a gente peneira, a gente filtra isso na história médica. Se necessário, a gente vai submeter esse paciente a uma avaliação médica, uma avaliação clínica, né, conduzida por um médico especialista, ou endocrinologia, no caso de um paciente diabético, ou em cardiologia, no caso de um paciente hipertenso ou cardiopata, e assim sucessivamente. Tá? Então, gente, é na história médica que a gente previne essas complicações. Com uma história médica que eu vou avaliar se esse paciente suporta o procedimento que eu estou preconizando para ele. E já nesses hipertensos, eles comparecem ao consultório, e aí ele tem um fator de risco. Eu preciso avaliar se esse paciente é apto, suporta ou não o procedimento que eu quero realizar com ele. Que pode ser algo simples, pouco invasivo, como uma moldagem,
uma restauração superficial ou algo mais invasivo, mais mórbido, como remoção de dentes inclusos, como remoção de enxerto para reconstrução alveolar, onde eu vou precisar de uma quantidade de anestesia, um período de anestesia mais longo, tá? Então, essa avaliação, ela muitas vezes vai caber a nós, cirurgiões dentistas. Né? Não é porque o paciente abre a boca e diz, eu sou diabético, então o senhor vai ao médico e eu quero uma cartinha dele. Eu sou hipertenso. Tá. Então o senhor vai lá no seu cardiologista e ele vai trazer uma cartinha para mim. Não é assim que as coisas funcionam. É nossa obrigação, enquanto profissionais de saúde, avaliar esse paciente. Né? Será que aquela pressão alta não é hipertensão do avental branco, né? Ou síndrome do jaleco branco? Né? Essa revista é uma revista de hipertensão, não é uma revista odontológica, e veja que aceita-se que essa condição clínica ocorre em 20% dos indivíduos considerados hipertensos por medidas de pressão arterial usuais e que inexistem indicadores clínicos confiáveis que permitam a suspeita clínica. Então, assim, é reconhecido entre os médicos que somente o fato do paciente estar numa consulta médica, né, a pressão arterial pode estar alterada. Imagine numa consulta odontológica com a fama que nós temos. Né? A gente falou um pouco disso sobre sedação e o manejo da ansiedade e odontologia. E aí, o que eu recomendo para vocês, a gente já teve a oportunidade de exercitar isso no ambulatório, dessas primeiras semanas de prática, é o seguinte: o paciente chegou no seu atendimento com a pressão de 18/10. 18/10 não é seguro, não é recomendável da gente realizar o nosso procedimento. Qualquer que seja, por mais simples que seja. Mas, em conversa com esse paciente, ele, poxa, minha pressão é controlada, eu tomo meus remédios direitinho, sigo as orientações médicas e minha pressão está sempre controlada. Então, fica aquela suspeita, poxa, será que é a síndrome do jaleco branco? Será que o paciente está tenso porque vai se submeter a um procedimento odontológico? Como que a gente pode fazer isso de maneira simples e barata? Eu vou pedir uma automedição da pressão arterial, né? Ele vai aferir a sua pressão arterial periodicamente, né? Diariamente, ao longo de uma semana. Então, se eu faço meu atendimento na terça, por exemplo, hoje deu 180/100, né? Uma pressão muito elevada. Aí eu digo para esse paciente, olha, o senhor vai aferir diariamente, amanhã, depois de amanhã, nananana, e o senhor vai anotar para mim, né? E aí, na semana que vem, a gente vai reavaliar a possibilidade desse atendimento. E aí, na semana seguinte, pode ser que ele me traga um gráfico assim, mesmo tomando medicação, mesmo seguindo as recomendações. Na terça, quando a gente aferiu, estava 180. Na quarta, quando ele aferiu na vizinha, num posto de saúde ou na farmácia, estava 190. Na quinta, 180 de novo. Na sexta, 200. No sábado, 170. E assim por diante. Isso me desenha um gráfico, um padrão. Isso aqui é inaceitável. Mesmo com medicação, mesmo com dieta, esse paciente precisa ser reavaliado pelo seu cardiologista para introduzir, aumentar a dose, introduzir uma segunda medicação, diurético, alguma coisa. Esse paciente está descompensado, tá? Agora, se de outra maneira esse paciente que na consulta conosco estava de 180 e em domicílio ele está 140, 150, 130, 140, 120, 130, é um outro gráfico.
eu acredito que esse paciente ele teve uma síndrome de jaleco branco, ele ficou tenso porque estava ali diante do cirurgião dentista e tal, tal, tal. Então, esse paciente eu não preciso encaminhar para o médico. Veja que a pressão dele não é normal, não é 12/8, mas ele é hipertenso, faz uso de medicação e está controlado. É isso que eu espero muitas vezes desse paciente. E aí, a gente, em vez de encaminhar esse paciente para um cardiologista, que ele vai avaliar e vai perceber, não, ele está controlado, né? Entre com controle de ansiedade. Então, em vez da gente mandar para o médico para ele dizer que não tem nada para fazer, a gente vai reabordar esse paciente e, se necessário, fazer o uso de sedação oral com midazolam, por exemplo. Mais uma vez, um artigo de uma revista de hipertensão demonstrando a relevância da monitorização residencial da pressão arterial. Então, essa semana, quando a gente aplicou essa monitoração domiciliar, o aluno ficou, mas se o paciente mentir? Não, não vai mentir, não. Não vai mentir. Ele nem entende bem o que é que a gente quer com isso. Segundo, é para a segurança dele também, e é um método reconhecido, né, como auxiliar o diagnóstico da hipertensão, por ajudar na identificação do efeito do avental branco, na avaliação da eficácia do tratamento medicamentoso e na pseudo-hipertensão refratária. Então, isso reconhecido pela comunidade, né, da cardiologia e que maneja esse tipo de pacientes. Isso tudo, gente, e assim vai funcionar no diabetes, na anemia, enfim, em qualquer doença de base, qualquer doença que possa interferir na capacidade do meu paciente suportar uma anestesia, um estresse provocado pela cirurgia ou procedimento odontológico. Tá? E aí, a decisão por intervir nesses pacientes, eu digo sempre que ela passa por uma tríade, né? Uma tríade que fala do nível de ansiedade. Então, assim, eu posso ter como é que eu posso dizer? Eu posso ter um dos parâmetros, né, da doença de base desse paciente. Por exemplo, eu tenho uma anemia que o paciente está com hemoglobina de 9. É anemia, mas, poxa, pacientes graves têm hemoglobina de 4. Então, assim, eu vou considerar, poxa, é um paciente tranquilo, cooperativo, né? Se eu tenho um paciente estressado, com como é, meu Deus, medo, aqueles traumas, né? Fobia. Isso, fobia, muito obrigado, faltou a palavra. Com fobia é outro padrão. Então, o nível de ansiedade é favorável, aí a gente faz aquele organograma. Sim, eu posso realizar o procedimento. Não, eu aborto o procedimento. E o terceiro parâmetro é o porte do procedimento. Poxa, eu vou fazer uma moldagem, então pouco me importa se esse paciente está 16/9, né? 17/9. Ele é calmo, tranquilo, meu procedimento não é invasivo, não provoca dor, eu vou realizar esse procedimento. Agora, se eu vou remover 4 sisos, se eu vou remover enxerto da lateral da mandíbula para reconstruir rebordo alveolar, para encher seio maxilar, eu vou exigir, né, metabolicamente mais do meu paciente. Então, o porte do procedimento a gente deve levar em consideração e, por fim, o estado da doença. Então, aquilo que eu falei, uma pressão de 15/9, 16/9, ela não é segura, mas se eu tenho um paciente cooperativo e calmo e a exodontia que eu tenho que fazer é por doença periodontal com mobilidade grau 3, eu faço.
Tá? Então, essa decisão por intervir é nossa. E são os 3 parâmetros que a gente tem que avaliar. Porte do procedimento. Poxa, vai dar trabalho, pode doer e demora, eu remarco o procedimento, né? Na próxima sessão faz com sedação, ou ele vai para avaliação médica para compensar melhor essa doença de base, tá? Que pode ser anemia, pode ser hipertensão, diabetes, asma, enfim, qualquer que seja o fator de risco, tá? Agora, se o procedimento é simples, eu posso tomar a decisão de fazer. Então, lembre-se dos 3 parâmetros, o estado da doença. Agora, se a pressão está 22/12, é uma hipertensão maligna. O cara pode estar assintomático, mas ele está numa situação de risco altíssimo. Então, não tem questionamento. Então, eu vou avaliar sempre estes 3 pontos. E, geralmente, a dúvida ela vai acontecer quando o cara está ali limítrofe. Né? Poxa, uma hemoglobina de 9, de 8, poxa, me permite esse raciocínio, esse pensamento, né? Poxa, vamos avaliar os outros parâmetros. Mas se a hemoglobina dele está de 3, não cabe questionamento. Pressão 16/9, eu vou avaliar os outros parâmetros, né? O porte do procedimento, o nível de ansiedade. Mas pressão de 22/12 não tem questionamento, entendem? Então, a discussão ela só acontece quando está ali limítrofe. Poxa, não tá bom, né? Não é um paciente saudável. Paciente saudável a gente faz, né? Não tem dúvida. Paciente hipertenso está controlado, a pressão está 12/8, opa, faz o que tiver que fazer. Então, nesse paciente controlado, não tem dúvida. O paciente grave, né? Hipertensão maligna, não tem dúvida. A gente vai ter dúvida sempre naquele caso limítrofe. E aí, eu acho que esse é uma forma, né, avaliar esse tripé, avaliar esses 3 parâmetros, é uma forma que vai nos permitir decidir esse eu opero, esse eu não opero. Porque realmente não precisa, só porque o paciente falou que é hipertenso, já mandar para o médico e solicitar uma cartinha. Não é assim que funciona. Mas, bem, essa é a maneira de prevenir. Mas digamos que o sinistro já aconteceu. Ou vai um dia acontecer, vai acabar acontecendo, né? Então, a gente precisa de um treinamento em emergências clínicas, né? E aqui eu faço referência à Liga Acadêmica de Emergências da Universidade Federal, que eu tive o prazer de fazer um curso de treinamento, né, de capacitação recentemente. E eles oferecem periodicamente, eu recomendo que quem tem interesse pode mobilizar o diretório para contratá-los ou viabilizar um curso para os acadêmicos da odontologia. Eles têm material e têm uma experiência bem legal, né? Foi muito proveitoso o curso que eu fiz com eles. E então aí fica aí a referência para vocês fazerem realmente os treinamentos com manequins que a gente não vai ter oportunidade aqui na disciplina, tá? Então, o treinamento em emergências clínicas ele é protocolado, ele é internacional. Você fazendo o treinamento aqui nos Estados Unidos ou na Europa, né, os princípios, os protocolos são os mesmos, né? E a gente tem o chamado BLS, que é do Basic Life Support, né, que é uma capacitação para leigos, né? E o ACLS, que é o Advanced Cardiac Life Support, que é uma capacitação para paramédicos e profissionais de saúde.
né? E esse último que eu fiz foi o ACLS, e eu até achava que ele não poderia ser ministrado para cirurgiões dentistas. Eu não sei se existe alguma regulamentação para isso, porque no manejo avançado, a gente tem que fazer adrenalina, tem que fazer medicação, utiliza desfibrilador. E para utilizar o desfibrilador, você tem que ter noções de eletrocardiograma, né? Então, eu tive a oportunidade e fiz, mas não sei se é realmente liberado para cirurgião dentista, tá? Então, quando vocês solicitarem ou porventura fizerem esse curso, né, vocês verifiquem se é o curso básico ou o avançado, tá? Melhor que seja o avançado também, se não houver impedimento. Então, o protocolo internacional de ressuscitação cardiorrespiratória, ele maneja primeiro a circulação, né? Então, a massagem cardíaca ela deve iniciar assim que for diagnosticada a parada cardíaca, tá? Vias aéreas, isso pode ser secundário, né? Liberação de vias aéreas ou alcançar uma via aérea, né? Pérvia, né? Nem que se faça um procedimento invasivo e cirúrgico para isso, como uma cricotirostomia, uma traqueostomia, e a ventilação, né? Que pode ser boca a boca, boca máscara ou por meio de ambu. A gente vai falar disso mais à frente. Então, assim, o livro que eu uso como base para essa apresentação é o de Emergências Médicas, do Eduardo Dias de Andrade, e ele classifica as emergências, né, desde a alteração ou perda da consciência, dificuldade respiratória, dor no peito, arritmias cardíacas, crise hipertensiva arterial, reações alérgicas e convulsões, né? Ele divide dessa maneira, e eu selecionei aqui para que a gente pudesse fazer o link, né, da emergência clínica com a ressuscitação cardiorrespiratória, aquelas que são mais comuns na clínica odontológica, tá? E aí, nesse sentido, a gente começa com a lipotímia, né, que seria uma tontura. O paciente passou mal, né? O paciente está passando mal. O que é isso, né? Geralmente ele se apresenta tonto, às vezes pode estar com a visão clara, a visão distorcida, né? Ele apresenta a palidez da face, suando frio, aquela sudorese, resfriamento das extremidades. A gente já viu muito dessa reação. Olha aqui como minha mão está gelada, né? O escurecimento da visão, mas detalhe, não ocorre perda da consciência, tá? Então, assim, são sintomas de que algo não vai bem. A oxigenação do sistema nervoso central ela ficou comprometida. Pode ser por um reflexo vasovagal, pode ser pela anemia, pode ser pela insuficiência cardíaca, pode ser pela asma, e assim vai, tá? O mais comum é o reflexo vasovagal. O paciente está muito tenso na cadeira, está muito tenso, e à medida que ele percebe que não vai sentir dor, que a anestesia funcionou bem, que o procedimento é mais simples do que o que ele imaginava, ele dá uma relaxada, que ele começa a distribuir sangue na periferia que não estava sendo ofertado. E aí vai muito sangue para a periferia e falta no sistema nervoso central. Isso é uma pequena desregulação do sistema vasovagal, desse controle da pressão periférica, da distribuição sanguínea, que o organismo faz frente a uma situação de estresse. Tá? Então, quando o paciente está passando mal, mas não perdeu a consciência, ele está tonto, pálido, né, com escurecimento da visão, a gente diz que esse paciente fez uma lipotímia.
Você chega para mim, professor, meu paciente está fazendo uma lipotímia. Eu já sei exatamente o que está acontecendo. A gente vai ter um ou mais desses sinais e sintomas, tá? E eu já sei, né, que provavelmente esse paciente está com um reflexo vasovagal, que a gente vai abordar, vai manejar essa lipotímia e provavelmente ele vai se recuperar em alguns minutos. Então, qual é o manejo? Como eu trato uma lipotímia? Estímulo da respiração espontânea. Afinal, o paciente não perdeu a consciência. Então, eu digo para ele, olha, respire, fique calmo, está tudo bem. Eu vou fazer um posicionamento do paciente, chamado posição de rebote, que nos pacientes lúcidos, né, acordados, a gente vai deitar a cabeça, né, e levantar as pernas. A gente vai mostrar para vocês. Estimulantes respiratórios, como amônia, isso é coisa meio de filme. Na verdade, a gente estimula, a gente pode abrir uma janela, a gente pode pedir para as pessoas se afastar, né? Isso a gente vê muito em filme, a depender da situação. Ou no consultório odontológico eu vou administrar oxigênio, né? Então, assim, uma das primeiras substâncias, né, dos materiais que eu devo ter disponível no consultório é uma fonte de oxigênio, né? Então, a gente pode ter um sistema instalado na parede, né? E aqui eu tenho um regulador de fluxo em que eu vou oferecer 5 litros por minuto, 2 litros por minuto, né? Por máscara nasal ou por catéter nasal, né? Assim, poxa, o paciente só melhora se tiver oxigênio? Não. Se você estimular a respiração espontânea, provavelmente esse paciente vai se recuperar. Ou seja, o hipotálamo ele vai perceber tudo o que está acontecendo, vai manejar drenais, pressão periférica, nananã, e em alguns minutos esse paciente vai compensar sozinho. Tá? Então, aqui uma posição de rebote, né? A gente pode fazer isso também, baixar a cadeira, baixar a cabeça, levar as pernas, isso facilita o retorno venoso, né? E a irrigação cerebral também, porque se ele está tendo alteração de visão, tonto, é porque o oxigênio baixou no cérebro, né? No sistema nervoso central. Já a síncope, né, a gente vai ter um quadro muito semelhante à lipotímia, palidez nas mucosas, precedido por sensação de tontura e fraqueza, como na lipotímia, bradicardia, palpitações, que é a tentativa de compensar, né, essa oferta de oxigênio, calor, náuseas e perda da consciência. Professor, meu paciente está passando mal. Passando mal como? Né? Ele está fazendo uma lipotímia. Aí tá, eu termino o que eu estou fazendo, né? Eu pego uma luva, eu aviso a Weber que eu estou indo lá, eu peço o oxigênio e tal, tal, tal. E eu vou lá na minha tranquilidade. Professor, meu paciente está passando mal. Passando mal como? Fez uma síncope, perdeu a consciência. Eu vou lá rapidamente. Você entende? São coisas diferentes. Por quê? Perda da consciência pode estar relacionado à parada cardiorrespiratória. Então, a gente está um degrau acima na nossa emergência clínica, tá? Eu digo que provavelmente a lipotímia é um reflexo vasovagal, tá? É realmente o mais comum, mas a gente tem que ficar atento se esse paciente não vai evoluir para uma síncope. Por isso que quando tem um acadêmico vendo um procedimento, né, principalmente cirurgias, e o aluno ele fica branco, pálido, aí ele, professor, eu não estou me sentindo bem, deite no chão. E aí ele fica super constrangido, não quer deitar no chão, não quer se sujar.
mas a gente fala, deite no chão, aí chega para alguém, socorre ele aqui, aí ele acha que a gente está fazendo, que é um excesso, mas não é, porque ele está num quadro de lipotímia, e se ele fizer a síncope, se ele perder a consciência, ele cai sem se proteger. E na queda, ele pode fazer uma lesão mais grave ainda. Tá? Então, se um dia vocês fizeram a lipotímia, não tenham constrangimento. Deite no chão, bote as pernas para cima, porque se você quiser dar uma de valentão, eu quero chegar no carro, eu quero chegar na lanchonete, você pode perder a consciência, cair e fazer um trauma crânioencefálico, fazer uma lesão cervical, coisas muito mais graves, tá? Então, lipotímia, tá tonto, tá passando mal. Síncope, desmaiou, perdeu a consciência, tá? Isso é muito importante. E o manejo, o tratamento da síncope, posicionamento do paciente, então eu vou deitar o tórax, elevar as pernas, vou administrar oxigênio, né? Controle dos sinais vitais, aí eu preciso ter certeza de que é só uma síncope, né? Ou é uma parada cardiorrespiratória. Então eu vou avaliar pulso e frequência respiratória, se o tórax distende, né? Estimulantes respiratórios, isso é bem romântico, né? Pode ser tapa na cara, acorde, respire, né? Isso pode ser realmente necessário. E um HGT, que é um teste rápido da glicemia. Isso pode ser interessante, né? Quando o paciente faz lipotímia e síncope, né? A causa mais comum é o reflexo vasovagal, mas pode ser uma hipotensão ou uma hipoglicemia, né? Por isso que o leigo, né, a gente já deve ter visto por aí, na hora que a criança, que alguém passa mal, soro caseiro, água com sal e açúcar, porque se for pressão baixa e hipotensão, o sal eleva, e se for hipoglicemia, o açúcar eleva, tá? Então, a gente começa o diagnóstico com o controle de sinais vitais. Então, eu vou avaliar pulso e respiração, e se o paciente está respirando. E, no segundo momento, eu posso fazer um teste rápido de glicemia com aquela gotinha de sangue. Tá? Claro até aí, gente? Vocês sabem que pode interromper a qualquer instante, né? Vamos lá. O próximo evento a ser estudado, uma crise hipertensiva, que a gente chama assim, pico hipertensivo. Meu paciente fez um pico hipertensivo, meu paciente está fazendo um pico hipertensivo. A gente sabe que a hipertensão, ela é insidiosa, ela é silenciosa, né? E muitas vezes o paciente tem pressões elevadíssimas e ele não sente nada. Aí ele fica, doutor, não estou sentindo nada, pode fazer extração, pode fazer o procedimento. E aí a gente vai cair lá naquela questão de avaliar a tríade, né? Os parâmetros. Mas, quando esse pico hipertensivo ele se torna sintomático, seja por uma cefaleia acentuada, sudorese, agitação, taquicardia, palpitações e, mais raramente, sangramento nasal, ou seja, a pressão está tão alta que rompeu algum vasinho do nariz, né, e tem um sangramento nasal, a gente está diante de uma crise hipertensiva, aquela pressão elevada, ela se torna sintomática, a gente está diante de uma crise hipertensiva. E aí cabe um manejo por parte do cirurgião dentista, né? Então, eu sou proibido de dar um remédio para baixar a pressão para eu operar. Não, a gente não faz isso, né? Nem médico anestesista faz isso. Ele suspende, vai para avaliação cardiológica e o procedimento é feito num segundo momento. Mas, se ele está sintomático, fez um pico hipertensivo na minha presença, eu vou manejar essa crise hipertensiva, né?
Então, cabe muito controle da ansiedade. Então, eu vou posicionar o paciente, né, procurar acalmá-lo, vou realizar o controle dos sinais vitais, ou seja, eu vou aferir a pressão dele, né? E o interessante é que pode ser que a pressão dele não esteja assim 240 por 120, ela pode estar 180 por 90, que para muitos pacientes isso aí é basal, ele não se incomoda, não está sentindo nada, mas para aquele paciente 180 e sintomático é considerado uma crise hipertensiva. E a gente pode um dia avaliar um paciente que veio para exodoncia, não está sentindo nada, está querendo fazer, e a pressão está 210 e ele está assintomático, tá? Mesmo nessa situação, a gente deve encaminhar esse paciente para um hospital, né? Porque ele pode, sei lá, se envolver num bate-boca, numa briga de trânsito, e esse estresse elevar essa pressão de 210 para 230, para 250, e aí ele fazer o infarto, fazer o derrame, o AVC, né? Ou mesmo esforço, correr para pegar um ônibus, alguma coisa assim, ele está num risco muito grave, muito alto de um sinistro, né? Então, mesmo que ele esteja sintomático, se a gente fez esse diagnóstico, né, não é uma crise hipertensiva, mas é uma hipertensão maligna, né? Ela é acima de 200, ela é chamada hipertensão maligna, e mesmo que assintomático, ele deve ser encaminhado a um posto de saúde. Não vou chamar o SAMU para ele, tá? Não vou chamar o SAMU para ele, mas eu recomendo que ele saia da faculdade e vá direto a um posto de saúde para ver isso, para avaliar isso e tal, e ser manejado por um médico. Agora, se ele fez cefaleia, né? Se eu estou fazendo um procedimento cirúrgico e eu vejo que está sangrando muito em lençol, daqui a pouco, agitação, sangramento nasal, eu preciso manejar, né? Então, a gente vai do posicionamento, controle da ansiedade, controle dos sinais vitais, fazer o diagnóstico da hipertensão maligna, né? E aí eu posso administrar, por exemplo, um captopril de 25 miligramas por via sublingual ou mesmo por via oral. A nifedipina, né, de 10 miligramas sublingual. Esses dois são vasodilatadores, né? Então, são medicações de uso comum para o controle da hipertensão. Monitorização e encaminhamento para um centro de referência. Então, eu devo interromper o meu procedimento, tá? Né, imediatamente, tranquilizar esse paciente, porque a ansiedade só vai aumentar, e eu posso fazer captopril para ele. O mesmo captopril que eu não podia fazer para começar o procedimento, agora eu posso fazer porque eu estou manejando uma crise hipertensiva. Aí fez o captopril, a pressão baixou, pode ir para casa? Não, vai para o centro de referência, tá? Vai para um centro de saúde ou até mesmo uma emergência. Esse paciente não deve ir para casa, ele tem que ser aconselhado, mas, como eu disse, a gente não pode chamar o SAMU para esse paciente. Da mesma forma que a síncope é o progresso da lipotímia, a angina pectoris pode ser o progresso de uma hipertensão maligna, né? Ou mesmo um AVC, né? Então, assim, a angina pectoris é a dor do peito, né? A dor pré-cordial. Então, esse paciente que está numa hipertensão maligna, ele começa a apresentar, ou no esforço também, seja ele esporte, seja ele uma briga, né? Até mesmo atividade sexual, né? No esforço, aquele coração que tem uma capacidade limitada de ofertar,
né? Sangue e oxigenação, para si próprio, né? Porque a angina é a dor precordial, é a dor do próprio miocárdio, do próprio coração. Então, aí são as artérias coronárias, né? Obstruídas, e a oferta de oxigênio para o próprio coração fica comprometida, né? Quando o oxigênio falta no cérebro, o paciente fica tonto e perde a consciência. Quando falta para o coração, ele faz a dor precordial, a angina do peito, angina pectoris, que é uma sensação de pressão ou dor intensa na região precordial, a região do externo, de curta duração, menor que 30 minutos. Pode haver irradiação da dor para ombro, braço, mandíbula e mão esquerda. Eu vou ter palidez da face, transpiração fria, principalmente a dor precordial. Então, a angina do peito, ela fala para mim de uma isquemia do miocárdio, né? Tratamento, então, tranquilizar o paciente, porque o estresse só piora. Vou posicionar de modo a facilitar o retorno venoso. E eu posso utilizar, por exemplo, o propatil nitrato, né? Ou, como é mais comum aqui no Brasil, a isosorbida, né? Sublingual, também promovendo a vasodilatação, principalmente das artérias coronárias. Eu vou administrar esse oxigênio para esse paciente, para o sangue que chegar, ele chegar muito bem oxigenado, né, no miocárdio, ao miocárdio, e o controle dos sinais vitais. Então, assim, se o pulso sobe muito, né, é o envio de sangue, né, para a periferia, para os tecidos. No caso, para o miocárdio, está muito aumentado, é porque a oxigenação não está boa, né? A gente aumenta o pulso quando a gente quer aumentar a oferta de oxigênio nos tecidos. Então, o pulso, por exemplo, pode ser um bom indicativo de que se esse paciente já está melhorando ou ele ainda está em sofrimento, ele ainda está em crise. E o infarto, então, essa isquemia foi tão intensa que as células do miocárdio, as células cardíacas, elas começam a entrar em necrose. Então, a dor é bastante intensa na região precordial, ela tende a ser prolongada, né? Mais do que 30 minutos. E, da mesma forma, irradiação para a região, para o lado esquerdo, braço ou mandíbula. Dispneia, dificuldade de respiração, porque a dor é tanta que até para expandir a caixa torácica a gente tem dificuldade. Náuseas e vômitos, como reflexo da dor forte. E câimbras abdominais que podem levar, inclusive, ao paciente evacuar, né? Então, o paciente evacuou, né? Esse relaxamento de esfíncteres, né? E aí se manifesta principalmente pela evacuação. A gente está muito mais para um infarto do que para um quadro de angina. A gente está numa situação muito mais grave, o sofrimento, né? E aí a gente vai precisar, né, posicionar o paciente, administrar oxigênio, aumentando a oferta. A gente vai utilizar os vasodilatadores, né, para dilatar as coronárias e permitir que a oxigenação chegue. E aí ele acrescenta aqui a meperidina, que é um analgésico opioide, né, para reduzir a dor, diminuir o sofrimento e diminuir a ansiedade desse paciente. Eu posso utilizar um antiagregante, o AS, né, sublingual, para tentar literalmente dar uma afinada desse sangue e fazer com que ele percorra melhor, né, os tecidos que estão com a perfusão comprometida, e um transporte imediato para o centro
de referência hospitalar. Né? Então, assim, infarto, nunca vi. Né? Choque anafilático, nunca vi. Crise de asma grave, nunca vi. Agora, lipotímia e síncope, a gente vê com alguma frequência. Tá? Mas aí a gente precisa ter noção do que fazer com esses pacientes. E veja que a gente começa a ter uma lista de materiais, de medicamentos a ter disponível, né, à mão, para que a gente possa prestar socorro para esse paciente. Então, oxigênio, um vasodilatador, né, um analgésico e um AS, enfim, a gente vai aumentando as nossas necessidades de medicamentos. Às vezes você chama um médico na sala vizinha, mas não tem nada para ofertar para esse paciente, o cara não vai poder fazer muita coisa. E aí a gente fica dependendo da agilidade do Serviço Médico de Urgência, né, que é o SAMU. E vocês sabem que até para chamar o SAMU é burocrático, por causa dos trotes. Né? Então, quando você liga para o SAMU, ele pede um telefone para te ligar de volta. Né? Ele não socorre estranhos, ele não aceita o chamado de estranhos. Então, geralmente, ele vai te pedir um telefone, vai te pedir seus dados antes de enviar uma ambulância. A partir daí, ele vai querer saber qual é o sinistro, né? Se é traumática, se é uma emergência, propriamente dito, se é uma urgência, porque ele vai encaminhar, ele poderá encaminhar uma ambulância com médico ou uma ambulância com técnicos, a depender da situação. Então, a gente realmente perde muito tempo no acionamento do SAMU. Né? E isso pode ser precioso para salvar a vida do seu paciente. A gente muda agora um pouco de capítulo, a gente vai falar de dificuldades respiratórias, né? Da maneira que o Eduardo Dias de Andrade coloca no seu livro. E dentre as dificuldades respiratórias, a gente pode ter desde obstrução aguda de vias aéreas, hiperventilação, que o Malamed fala como o sinistro mais comum em odontologia, né? Que é aquele paciente que fica tão ofegante, que ele se intoxica com oxigênio. Uma crise asmática é dificuldade respiratória, edema agudo de pulmão, ou uma reação anafilática ou de hipersensibilidade. Crise aguda de asma. Aí eu comentei com vocês que o paciente asmático ele pode chegar bem no seu consultório, mas ele sentiu um cheiro forte lá e ele passa a precipitar uma crise aguda de asma, né? Que se traduz por principalmente tosse seca, sibilos, que é aquela respiração ruidosa, né? Então ele expande muito o tórax, até utilizando a musculatura acessória do pescoço, né? Então você vê toda a musculatura do pescoço puxando a cintura escapular para cima, na tentativa de expandir mais os pulmões, né? E aumentar a área ativa, as trocas. Então a respiração ela fica ruidosa, né? Sibilos, taquipneia, aí ele fica ofegante, aquela respiração de cachorrinho, sensação de compressão torácica, respiração sibilante, hipóxia, né? Aí vai chegar um ponto, porque assim, a crise de asma, por uma reação alérgica, né? O parênquima, o estroma, melhor dizendo, do pulmão, ele começa a produzir muco, né? Da mesma forma que acontece na sinusite. Né? O cara respirou os ácaros lá, começa a produzir muco, aquela coceirinha nasal, e daqui a pouco ele está corizando, ele está com um catarrinho, né, que vem dos seios paranasais.
Então, na asma, esse muco é produzido no estroma pulmonar. E ele acaba obstruindo os alvéolos de receber oxigênio, né? Então, a gente precisa expandir bem os pulmões para que toda a árvore brônquica tenha contato com ar oxigenado, porque a gente sabe que boa parte dela está encoberta por muco e não vai permitir a troca gasosa, né, ali na intimidade da barreira hematoaérea, né? Então, assim, ele vai tendo dificuldade respiratória, ele vai tendo sibilos, né? Ele vai mobilizar a musculatura acessória e isso vai se agravando, né? Que aí vai chegar ao ponto que a gente vai ter hipóxia, que é a baixa de oxigênio, da saturação de oxigênio periférico. Então, um oxímetro de pulso pode demonstrar isso objetivamente. Cianose, ele começa a ficar roxo nas extremidades, por exemplo, e aí ele vai para a perda de consciência e até a morte, tá? Então, assim, a asma é uma doença letal. Ela só não mata mais porque o tratamento ficou fácil com as bombinhas, né? Então, a gente faz bombinha de corticoide, faz bombinha de broncodilatador e a gente consegue interromper e reverter essas crises com certa facilidade. O problema é quando o paciente está sem a bombinha, né? Aí você não tem, eu vou comprar o que para o meu consultório? De corticoide ou de broncodilatador? Começa a ter essas questões. Então, com os pacientes asmáticos, eu sempre peço para ele trazer a bombinha. Você tem bombinha em casa? Tem traga, né? Não, faz tempo que eu não tenho crise, traga, né? A gente reforça isso, que às vezes o paciente nunca mais teve crise, começa a não transitar com as bombinhas e na hora que precisa, no nosso consultório, a gente não tem disponível, tá? O manejo, então, posição ereta, diferente de todas as outras, lipotímia, síncope, angina, infarto, a gente sempre deitou o paciente. Num paciente com dificuldade respiratória, é melhor que a gente deixe ele sentado, porque todo muco que escorrer, ou que se formar, ele vai escorrer para as bases dos pulmões, né? E aí a gente vai ter os lóbulos médio e superior livres, né, teoricamente. Então, paciente com dificuldade respiratória, posição ereta. Vou administrar oxigênio, ou seja, se no ar atmosférico eu tenho 21% de oxigênio, com a suplementação eu posso alcançar 30%, 50% e melhorar a oferta, né? E aí eu vou utilizar os broncodilatadores inalatórios, que são as bombinhas, né? O salbutamol, o isoprotenerol e a adrenalina, né? E até a adrenalina, né? A bombinha que tiver, a gente vai utilizar. Eu posso fazer adrenalina para esses pacientes, né? De maneira subcutânea, né? A gente pode utilizar a região do pescoço para fazer essa administração. E a aminofilina ela é muito utilizada em pronto atendimento, mas a gente vai precisar de um acesso venoso. E aí entra a questão do treinamento. Poxa, eu tenho um equipo para um acesso venoso, eu tenho um treinamento e principalmente eu tenho calma, porque, gente, é muito diferente. O médico maneja isso todo dia e o médico está lá no pronto-socorro, o paciente chega, ele vai fazer o melhor possível, né? A gente está envolvido emocionalmente. Poxa, no nosso consultório, eu fiz anamnese com esse paciente, o paciente assinou termo de consentimento, minha sala de espera está cheia. Então, todas essas coisas vão te deixando tão estressados que até pegar uma vez, se você já sabia a técnica, agora você já esqueceu completamente. Se você tem um catéter venoso, você já não sabe mais onde é que você colocou. Então, é muito complicado, a gente tem que trabalhar na prevenção. Professor? Oi. Eu não sei se essas ampolas que tinha no slide anterior, que o senhor colocou, de 0,3, aquelas EpiPen,
Penepin, elas são comercializadas nessa concentração já de ser auto-injetável ou é algo difícil de conseguir aqui no É de Brasil? 1/1000, é 1 micrograma. Ela vem 1 ml, e aí a gente administraria 0,3. Então, assim, ela tem ampola de 1 ml, só que aí a gente vai fazer um gotejamento, né? 0,3 ml subcutâneo, por exemplo. Aí o paciente vai melhorar. Só que a adrenalina, ela a ação dela é muito efêmera. Então, assim, o paciente pode melhorar, mas o estímulo persiste, ou melhor, a reação alérgica, né, imunológica, ela persiste, e em 5 minutos ele pode estar dispneico novamente. Tá? Então, a gente pode precisar repetir isso aqui. Né? Então, o ideal é fazer justamente o corticoide, o broncodilatador, porque a adrenalina a gente não deve administrar isoladamente, porque ela é muito efêmera. Mas aí, então, de 1 ml que vem na ampola, a gente vai fazer 0,3 ml a cada 5 ou 10 minutos, que é o tempo que a adrenalina dura. E aí vai chegar um momento que você não vai precisar repetir, porque o corticoide fez efeito, porque o broncodilatador fez efeito. Mas ela tem uma ampola de 1/1000, é a apresentação comercial dela. Ok, professor. Obrigado. Nada. Então, assim, a aspiração de corpos estranhos é uma coisa que diz respeito à odontologia, né? E eu coloquei aqui algumas situações, ó. Um grampo de isolamento absoluto, né? Um guia de implante. Então, são pecinhas pequenas, ou mesmo o próprio implante, que às vezes pode cair do montador, né? Cai na orofaringe desse paciente, ele tem um reflexo, ele aspira, né, esse corpos estranhos, e aí ele pode fazer uma obstrução aguda de vias aéreas. Né? Então, assim, se cair alguma coisa e aí todo mundo para, calma, todo mundo parado que eu vou pinçar ali e tal, mas no susto o paciente engoliu, aí a gente espera alguns segundos. Se ele agitar, ele, na verdade, broncoaspirou. Está vindo pela traqueia, né? Deus sabe onde é que vai parar esse corpo estranho. Se ele engoliu, menos mal, né? A menos quando é um pérfuro cortante, uma lâmina de bisturi, alguma coisa assim, a gente já fica com mais receio, né? Então, assim, a aspiração, ela é seguida imediatamente de tosse e agitação, porque obstruiu a via aérea. O paciente sente isso, né? Então ele fica agitado e se abana e tenta falar, não consegue. Sensação de sufocamento, respiração ruidosa. E se essa obstrução é grave, né, completa, ou mesmo pela reação inflamatória que vai acabar formando ali, gerando um edema ao redor do corpo estranho, a gente pode ter incapacidade respiratória e cianose. O manejo, então, é o posicionamento do paciente, que é um paciente em pé, para que eu possa realizar a manobra de Heimlich, que é essa compressão no diafragma, um pouco abaixo do diafragma, que a gente chama de boca do estômago, né? A gente vai dar um soco, vai fazer uma pressão ali para jogar o diafragma para cima e tentar expulsar, né, pela corrente de ar esse corpo estranho. Administrar oxigênio, né, se a gente tiver ambiente para isso, porque se o paciente estiver agitado, a gente pode não conseguir. Um atendimento imediato por profissional habilitado, que é você, né? Então, assim, as manobras de Heimlich, né, para um paciente lúcido, a gente vai cerrar o punho, né, de uma das mãos, e com a outra, abraçando o paciente por trás, a gente vai fazer um movimento de pressão
né? São verdadeiros socos, meio que de baixo para cima, né? Então, na boca do estômago, a gente quer jogar o diafragma para cima para a corrente de ar expulsar esse corpo estranho. Às vezes a gente vê essas cenas em filmes aí, né? Um soco na boca do estômago, ou mesmo a manobra de Heimlich, eu já vi em alguns filmes. Se o paciente, a obstrução foi grave e o paciente perder a consciência, a gente vai procurar hiperestender o pescoço e vai fazer a manobra nessa posição aqui. Ou seja, eu não tenho mais como deitar atrás dele, eu não vou ficar carregando o paciente desmaiado. Então, eu vou fazer a compressão abdominal no sentido de baixo para cima e tentar expulsar. Melhor que eu tenha duas pessoas, né, para uma tentar visualizar o corpo estranho e recuperar. Então, a gente está falando de vias aéreas pérvias, que a gente viu que é algo que transforma uma urgência numa emergência numa fração de segundos, né? Então, assim, pode ser que esse paciente esteja com um quadro de obstrução de vias aéreas não por um corpo estranho, mas por uma reação anafilática, um edema de glote, né? E aí a gente pode necessitar de uma via aérea definitiva ou uma via aérea cirúrgica, né? Então, assim, eu posso entubar esse paciente, né? Eu vou precisar de um tubo endotraqueal, eu vou precisar de uma traqueia e eu preciso de treinamento para isso, né? Pode ser que eu não tenha, né, disponibilidade de todos esses itens. Então, na ausência deles, a gente pode lançar mão de uma via aérea cirúrgica, né, que seria entre uma cricotireotomia e uma traqueostomia, tá? Vamos ver a diferença entre uma e outra. A cricotireostomia, ela é feita no ligamento entre a cartilagem tireoide do pescoço e a cartilagem cricoide, né? Esse é o verdadeiro acesso cirúrgico, né, de emergência. Isso aqui a gente vê em filme, faz com caneta, faz com um canivete, né, esse tipo de coisa. A traqueostomia, ela é feita mais baixa, na altura um pouco acima do manúbrio do externo, na base do pescoço, e é uma via aérea cirúrgica. Portanto, ela é feita de maneira eletiva, né? Vamos ver esse videozinho que ilustra bem as duas técnicas. Aí ele utilizando, né, bisturi elétrico, vai divorcionando por planos até que ele rompe o anel traqueal, né? Afastadorzinho, aspirador, tá vendo? Aqui é uma cânula própria para traqueostomia, né? Então tem o tubo que vai acessar. Já a crico é entre a cartilagem tireoide e a cricoide, nessa membrana. A gente pode anestesiar, se a gente precisar fazer isso de urgência, provavelmente a carpule vai estar montada. Então, esses são equipamentos simples que a gente tem à vontade no consultório. Então, lembre-se, a gente está lidando com uma emergência, a gente vai utilizar o que tiver à mão, o que for necessário. Isso é coisa de americano, é um chaveirinho para essas emergências. O trocarte, né? O trocar faz a punção da membrana, conecta com a cânula e a extremidade da cânula ela coincide com a conexão do ambu. E aí a gente consegue ventilar o paciente. Então, isso é uma cricotireostomia.
Tá? São vídeos retirados do YouTube. Então, veja que a cricotirostomia é a manobra de emergência, né? Correria. A traqueostomia é uma manobra eletiva. É aquele paciente que vai fazer uma cirurgia extensa de pescoço, de cabeça e pescoço, por exemplo, como é comum em câncer de boca. É um paciente que está entubado há mais de 20 dias, né? Então, ele pode... Aí é uma recomendação reverter o tubo, sair do tubo, né, que irrita as paredes, para uma traqueostomia, né? Então, é um procedimento eletivo. Aqui também é um kit disponível comercialmente, coisa de americano também, não encontrei, tá? Não procurei muito também, isso aqui no comércio local, mas veja que tem uma seringa para punção, né? O conector para o ambu, né? Para você ventilar com um ambu, com auxílio de um ambu, ou mesmo boca-tubo, como ilustrou ali no videozinho. Tá? Então, tendo isso em mente, por exemplo, paciente que faz uma reação de hipersensibilidade importante, a gente fica na iminência desse paciente fazer um edema, um edema de glote, né? Então, essa foi uma paciente minha que eu tinha anestesiado para fazer algum procedimento dental-alveolar e rapidamente ela desenvolveu um eritema que respeitava a linha média. Então, a asa do nariz, o lábio superior estão todos coeritematosos, acompanhado de prurido. Né? Então, poxa, reação alérgica, franca. Né? Então, assim, o paciente chega bem no consultório, toma um remédio e começa a fazer placas avermelhadas e acompanhadas de prurido, isso é uma reação de hipersensibilidade. E é uma reação importante, porque ela se estabelece rapidamente e nitidamente. Então, placas vermelhas que coçam é alergia. Quem é alérgico a camarão, da mesma forma. Né? Então, isso chama muito atenção. Eu preciso manejar isso rapidamente, porque ela poderá evoluir para um edema de glote e fazer obstrução de vias aéreas e até morrer. O angioedema são aquelas situações em que ele faz, além das placas avermelhadas, grandes edemas, né? Provocando deformidades do lábio, das pálpebras. Né? Então, assim, placas avermelhadas com prurido, angioedema, poxa, o próximo vai ser o edema de glote, eu preciso manejar isso rapidamente. Tá? Então, interromper a administração de medicamentos. Por isso que o professor Roberto Azevedo não gosta de fazer o antibiótico antes da cirurgia, né, como muitos profissionais fazem, como é recomendado para profilaxia cirúrgica perioperatória. Ele prefere fazer depois, né, porque o paciente já vai fazer anestésico e o paciente já está tomando corticoide, antibióticos pré-operatório, ele vai ficar confuso do que está provocando isso daí, né? Essa crise. Então, interromper a administração de drogas, administrar antihistamínicos via endovenosa ou intramuscular, e aí pode ser a prometazina ou difenidramina, de 50 miligramas, corticosteroides, betametasona por via intramuscular, esse tem uma ação lenta, talvez uma hidrocortisona seja preferível, embora a hidrocortisona ela somente parenteral, e aí a gente vai cair naquela dificuldade, né, de acesso venoso, que ela é real, porque não é o nosso dia a dia, né? Então, assim, por mais treinamento, por mais interesse que a gente tenha
em dominar o acesso venoso, a gente vai sempre esbarrar com a falta de treinamento. A gente não faz isso todo dia, né? E então aqui eu estou manejando a hipersensibilidade, antihistamínico e corticosteroides, né? Principalmente a hidrocortisona, que tem um efeito rápido, mas ela não pode ser intramuscular, ela tem que ser endovenosa, tá? E aí, ao menor sinal de desconforto respiratório, eu vou te introduzir a adrenalina, né, naquele mesmo protocolo, 0,3 ml, subcutâneo, intramuscular, endovenoso, repetidos de 5 em 5 minutos, caso persistam os sintomas. Então, eu provavelmente só vou parar de fazer quando o corticoide fizer efeito e interromper essa reação anafilática. Se eu fizer todo o manejo de uma reação de hipersensibilidade e ainda assim o meu paciente fizer um edema de glote, fizer uma obstrução de glote, a gente vai partir para uma via aérea cirúrgica, né? Que pode ser por intubação, uma via aérea ou uma via aérea cirúrgica, tá? Mas aí digamos que, seja qual for a situação, a crise hipertensiva ou um choque anafilático, ou mesmo uma crise asmática, esse paciente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Aí, né, efetivamente, a gente vai lançar mão das técnicas de ressuscitação cardiorrespiratória, daquele suporte básico de vida, daquele suporte avançado de vida, né? O protocolo inclui, portanto, desobstruir vias aéreas, ou seja, se eu tiver dique de borracha, se eu tiver gás, rolinho de algodão, isso tudo tem que ser removido, né? Eu vou avaliar a responsividade desse paciente. Se o paciente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, ele perde a consciência, né? E aí eu preciso avaliar se ele perdeu a consciência porque ele fez uma síncope ou ele está numa parada cardiorrespiratória. E eu vou avaliar a responsividade. Eu vou chamar esse paciente de maneira contundente. Então, eu bato no ombro desse paciente, chamo pelo nome. Seu fulano, abra o olho, né? Seu fulano, fale comigo. Esse tipo de reação incisiva. Se o cara está assim, naquele sono profundo, distante, ele acorda, tá? Então, eu preciso avaliar a responsividade, tá? Negativo, não responde. Chamei, bati no ombro, esse paciente não responde. Eu vou avaliar a presença de respiração e a presença do pulso, né? Se ele melhorar, eu posso manejar ele para uma posição de recuperação, que é de decúbito lateral. Aquela coisa dele vomitar, dele babar, isso tudo vai para fora e não para as vias aéreas, né? Assistência ventilatória, ele recuperou, eu posso dar um catéter, um oxigênio suplementar, né? Ele não recuperou, eu posso fazer uma máscara nasal, eu posso fazer uma traqueostomia, a depender do quadro. Avalio o pulso carotídeo. Eu vou iniciar as compressões torácicas assim que eu percebo que ele não tem pulso, e eu vou criar uma manutenção de vias aéreas. Vamos ver isso passo a passo. Vias aéreas e recuperação, né? Então, o paciente aqui, ele sempre coloca o paciente no chão, né? Imaginando que esse sinistro aconteceu no trânsito, no shopping, alguma coisa assim. Como o nosso sinistro tende a acontecer na cadeira odontológica, tenham em mente que a cadeira odontológica ela é instável. Se eu precisar massagear esse paciente, ela vai ficar tombando e eu vou perder a eficiência da minha massagem cardíaca. Então,
Se eu diagnostico uma parada cardiorrespiratória, eu trago esse paciente para o chão. Tá? A gente vai deslizar, puxar, carregar esse paciente para o chão. E aí eu vou hiperestender a cabeça, e nessa posição aqui, ó, observe que ele coloca o ouvido sobre a boca do paciente e ele olha para frente, ele olha para baixo, né? Olha para o tórax desse paciente. Esse está grifado em vermelho, que esse aqui é o momento em que eu estou vendo, ouvindo e sentindo a respiração desse paciente. Eu vejo quando eu olho o tórax distendendo ou não. Então, o paciente que respira, ele se movimenta. Eu ouço o ar saindo, entrando, eu vejo sibilo, né, pelo meu ouvido, e eu sinto, ver, ouvir, sentir. Eu sinto o ar saindo pela narina ou pela boca e tocando o meu ouvido, que tem bastante sensibilidade. Então, essa é a maneira correta de avaliar a respiração do paciente. Eu não vou ficar em pé, olhando, esperando o tórax distender. Não. Eu vou colocar meu ouvido sobre a boca e o nariz desse paciente e eu vou procurar ver, ouvir e sentir. Tá? O paciente não respira, eu posso fazer uma ventilação de rebote e eu vou avaliar o pulso. Porque às vezes eu posso ter a parada respiratória primeiro, mas a tendência é que logo em seguida haja a parada cardíaca também. Tá? Então, eu vou avaliar o pulso desse paciente. Assim que eu identifico que esse paciente entrou em parada cardiorrespiratória, né, na manobra de ver, ouvir e sentir, e na avaliação do pulso, eu inicio a minha ressuscitação cardiorrespiratória. E a ressuscitação, ela inicia com a condução de uma equipe. Né? Então, a gente tem uma ASB que fica dentro do consultório com a gente tem uma recepcionista lá na frente, e a gente vai delegar nominalmente a função para essas pessoas. Então, a gente não tem condições de manejar uma emergência dessa sozinho. Então, assim, a sua ASB você vai chamar pelo nome e vai dizer traz para mim o kit de primeiros socorros, traz para mim o oxigênio, traz para mim aquela maletinha, traz para mim o desfibrilador, tá? Isso tem que ser muito claro. Você vai olhar para a pessoa e vai dizer, fulana, traz para mim isso aqui, tá? A recepcionista da recepção do telefone, fulana, liga para o SAMU e diz que eu tenho uma parada cardiorrespiratória aqui no consultório, tá? Então, isso é muito importante, que esse comando, né, ele seja muito claro, porque senão fica aquela coisa assim, deixa que eu deixo, liga do seu, liga do meu, isso a gente está perdendo tempo. Então, assim, nem sempre a ventilação ou uma via aérea prévia vai depender de um acesso cirúrgico como aquele, né? A gente tendo no consultório um chamado AMBU, né, do acrônimo Air Mask Bag Unit, né, que é uma máscara, né, de ventilação. A gente tem aqui um reservatório de oxigênio só para ajudar a alimentar, então eu posso conectar uma fonte de oxigênio, tá? A máscara, e a eficiência ela aumenta com essa cânulazinha de Guedel, que ajuda a afastar, a levantar a língua, né? Então, uma máscara buconasal bem adaptada vai funcionar tão bem quanto uma intubação, né? Então, a gente acomoda a boca e o nariz nessa máscara, a gente utiliza essa mãozinha em C, então o polegar e o indicador vão estabilizar a máscara, o médio, o anelar e mínimo vão, né, segurar a mandíbula desse paciente para ele fazer a hiperextensão, tá? Então,
tem técnica para tudo. Então, o Czinho estabiliza a máquina e os outros 3 dedos vão hiperestender a cabeça. E aí eu vou fazer a ventilação pressionando o ambu. A cânula de Guedel, ela desloca a língua, né? É fácil de posicionar, né? A gente coloca, inicialmente ela voltada para cima, né? Para entrar na cavidade bucal, depois a gente gira e a língua se acomoda aqui, né? E ela fica voltada para hipofaringe, né? Voltada lá para a hipofaringe. Então, assim, qualquer obstrução que a língua provocava aqui, a gente agora tem uma permeabilidade. Então, isso facilita muito o trabalho do ambu, né? Então, o paciente, às vezes, tem uma língua grande, acaba provocando obstrução aqui. E a obstrução é baixa, então, mesmo o ar que vem pelo nariz vai encontrar essa dificuldade, tá? Veja que com a máscara a gente não seleciona a traqueia. Então, parte vai também para o esôfago, parte vai provocar distensão gástrica e tudo mais. Tá? Mas estudos já demonstraram, né? Isso eu aprendi no curso da Liga Acadêmica de Emergências da UFBA, que a gente não precisa perder tempo, às vezes não conseguir entubar. A gente, com a máscara do ambu e uma cânula de Guedel, a gente vai conseguir ventilar satisfatoriamente o nosso paciente. E a gente vai iniciar também a massagem cardíaca, as compressões torácicas, né? No ritmo de 30 compressões torácicas para 2 ventilações de resgate. As 30 compressões torácicas, elas são numa velocidade, né, maior do que 1 por segundo, né? Então, a gente tem que ter um ritmo realmente acelerado. E alguns detalhes técnicos, olha, a gente não utiliza a força dos braços, a gente utiliza o nosso peso. Então, eu vou posicionar a palma da mão sobre o externo do paciente, né? Então, eu percebo aqui a flacidez do abdômen, o manúbrio do externo, e eu vou posicionar sobre o externo uma mão e a outra sobre a minha mão forte, né? Se eu sou destro, eu vou utilizar a mão direita por baixo, se eu sou canhoto, eu vou utilizar a mão esquerda por baixo. E aí, a compressão torácica, eu não devo flexionar, não devo dobrar o cotovelo, porque eu vou depender muito da força dos bíceps, né, dos braços. Eu vou soltar o meu peso sobre esse paciente, tá? Com velocidade, com cadência. Então, assim, são 30 compressões para 2 ventilações. É realmente um esforço. Você deverá precisar se alternar com outra pessoa, né? Então, você pode massagear enquanto um outro profissional, um outro assistente ventila, né? E assim que você cansar, vocês devem trocar de função, tá? É importante monitorizar esse paciente, e aí a importância de um desfibrilador. Essa manobra, a gente não deve ter pena, a gente precisa mobilizar pelo menos 5 centímetros do tórax desse paciente. Então, é comum fissurar e fraturar costelas, né, dos males do menor. A gente precisa manter esse paciente vivo. Então, o desfibrilador externo, a gente vai falar sobre ele logo em seguida, a gente consegue monitorizar. E ele é automático, ele próprio avisa quando a desfibrilação ou o choque está indicado. Então, essa é uma manobra feita por um socorrista,
né? A eficiência não é a mesma de que quando a gente tem dois socorristas, então um para o outro ventilar é melhor para esse paciente, tá? Mas a gente não pode ficar massageando o paciente o tempo todo, né? O desfibrilador, né? O EAD, o AED, que é desfibrilador automático externo, é o que a gente encontra em locais públicos, né? E eu só costumava ver isso no exterior, em países desenvolvidos, né? Esse é um aeroporto americano, né? Ele sinalizando onde tem, né? Inclusive, quando você abre a janelinha, já dispara o alarme para o 911. Aqui na Itália, é uma estação de trem com a presença desse desfibrilador, mas eu já vi no Shopping Salvador, quem mora no Elegância e Garibaldi, eu vi na garagem, em frente ao elevador, um desfibrilador automático externo, né, para essas situações. Então, você pode, né, à medida que você se sente seguro ou na falta de alguém mais experiente, lançar a mão desse desfibrilador para ressuscitar um paciente em parada cardiorrespiratória. Other examples show survival rates as high as 86% in some cases. Step 1. Burn the AED. Next, take the lid off. Pads, scissors, eraser, and gloves will be tucked in the lid. Então, aí, tudo que você vai precisar já está ali dentro. E ele orienta, tá vendo? Porque isso é feito para leigos. Lógico que quem tiver mais capacitado vai assumir a ocorrência, né? Pode ser um médico, pode ser um bombeiro que está mais acostumado, ou vai ser você mesmo. Aí tem todo um desenho esquematizando, ó. Então, expor a vítima, né? Tem até material para depilar o paciente se o tórax é muito... Então, depilou o paciente, aí já está tudo ilustrado, né? Onde aplicar. Que essa diagonal faz com que a carga elétrica ela atravesse o coração, né? Porque ela vai... E aqui ele orienta a posição da massagem cardíaca, né? Então, à medida que ela apertou o botão, o próprio aparelho avalia a atividade elétrica do coração e ele vai dizer: reinicia a massagem ou o choque está autorizado, né? Está indicado. E aí você pede para todo mundo se afastar, porque senão alguém em contato com o paciente vai tomar esse choque e libera o choque. Então, a cada 2 minutos, deve dar uns 5 ciclos de 30 para 2, né? Então, você vai reavaliar, né? Se o paciente respondeu aos estímulos, se tem uma nova necessidade de choque e assim sucessivamente. Então, nesses cursos de treinamento é bem interessante, porque
Eles simulam isso aí com bonequinho, é bem bacana. Embora, para mim, que não sou médico, essa parte do eletrocardiograma eu não enxergava, né? Porque lá eles não fazem com o desfibrilador automático, né? Que o desfibrilador avalia e diz se está indicado ou não, até porque são manequins. Eles têm uns padrões de eletrocardiograma que ele apresenta. Você fez massagem por 2 minutos. O padrão agora do eletrocardiograma é esse. Aí os alunos do curso têm que olhar e dizer se está indicado ou não. Mas era bem interessante. Equipamentos de emergência, então. Como equipar o nosso consultório? Eu vou precisar de medicamentos, a gente viu ao longo dessa apresentação. Eu preciso de acessórios para administrar esses medicamentos, equipamentos e treinamento continuado. Como eu disse, esses treinamentos valem por 2 anos. Então, assim, aparelhos ou materiais de emergência. Esse quadro é retirado do livro do Eduardo Dias de Andrade, aquele que eu mostrei para vocês. Então, estetoscópio, esfigmomanômetro, basicão, a gente tem bastante para avaliar a pressão arterial, né? Um sistema portátil de liberação de oxigênio, um cilindro ou uma instalação. A gente vê que o manejo de todas as intercorrências, de todos os sinistros, ele começa com administração de oxigênio. Máscara facial descartável, reutilizável, para as manobras de ventilação artificial, insuflação de ar boca a boca, de ventilação com ambu. Suctor de saliva de alta potência, a gente costuma ter. Abocate de grosso calibre. O abocate é aquele acesso venoso que tem um catéter de silicone, né? A gente está muito acostumado com o butterfly, que é uma agulha com asinha que a gente usa para tirar sangue algumas vezes, ou para fazer medicação endovenosa. Existe o abocate também. O saco de papel seria para hiperventilação. Então, ele está com excesso de oxigênio, então ele pode respirar no ambiente fechado para ir equilibrando o CO2. Né? Ou aplicação de salbutamol em spray. Medidor de glicemia, o glicosímetro, aquele da gotinha de sangue, pode ser útil. E eu comprei um e estragou e eu nunca usei. Ou seja, essas emergências, elas são raras, felizmente, né? Então, assim, vocês vão ver que, no final das contas, não vale a pena investir na emergência. Vale mais a pena investir na prevenção. Embora é um dilema, poxa, se acontecer eu não tiver, né? É raro, mas vai que acontece. Então a gente tem que utilizar o bom senso e cada um vai decidir o que vai disponibilizar no seu consultório, na sua clínica. O oxímetro de pulso portátil, né, controlar o grau de saturação de hemoglobina e de oxigenação do sangue. Então, aqui, só por curiosidade, eu fui num site, né, que comercializa esse tipo de produto, um cilindro de oxigênio. Eles têm também um kit com cilindro de oxigênio, ambu, aspirador também, tudo aquilo ali da lista, um oxímetro de pulso, cânula de Guedel, tá vendo? Um tubo traqueal e o desfibrilador nesse valor aqui, tá? E drogas, né? Lembrando que as medicações têm prazo de validade, então a gente tem que ter o cuidado de avaliar se essas drogas estão na sua validade, entendeu? E provavelmente elas vão vencer a validade de tempos em tempos. Então, ele sugere que eu tenha diazepam para via endovenosa, para crise de ansiedade aguda ou uma crise convulsiva no paciente epilético, o salbutamol para uma crise aguda de asma, glicose para um quadro de hipoglicemia, que pode ser uma lipotímia ou síncope,
né? Uma solução injetável de glicose também para hipoglicemia, ácido acetil salicílico para proprevenção de coágulos e manejo do infarto, isosorbida, propatil nitrato para angina do peito e infarto, ou um vasodilatador, betametasona, aqui eu mesmo já acrescentei a hidrocortisona para reações alérgicas, prometazina também é um antihistamínico para reações alérgicas, hidrocortisona, solução injetável de adrenalina para caso de anafilaxia ou de parada cardiorrespiratória, a gente pode precisar fazer, hidróxido de alumínio, né, para intoxicação aguda por flúor. Eu não sei nem como diagnostica isso, nunca vi. Tá? E esses são algumas referências interessantes para tanto a gente entender a fisiopatologia daquelas doenças que podem levar a uma emergência clínica, né? Então, hipertensão, diabetes, asma, anemia, a gente pode revisar isso nesse livro de medicina oral, quanto o manejo das emergências clínicas vocês podem manejar e no título de emergências médicas em odontologia. Então, vocês têm agora um exercício de reflexão para ver onde vocês vão investir, se vocês vão equipar a clínica de vocês para as emergências ou se vocês vão trabalhar na prevenção, que a gente consegue filtrar 99%, senão não seriam tão infrequente esses sinistros, essas ocorrências em consultório odontológico. E eu acredito que a prevenção seja o melhor remédio, tá?